Que a paz de Deus esteja no lar de cada um que estiver assistindo este testemunho. O meu nome é Marcos Almeida. Enquanto eu, com meu orgulho, aplaudia as escolhas da minha filha, achando que a liberdade era o melhor caminho, havia uma batalha acontecendo em silêncio dentro daquele lar. Minha esposa, ela não erguia a voz para reclamar, não entrava em conflitos. Ela vivia de joelhos. No meio da madrugada, quando a casa parecia mais vazia, eu ouvia apenas o sussurro das suas orações. Ela não pedia riqueza, ela não pedia conforto. Ela pedia apenas uma coisa: que Deus alcançasse os nossos corações antes que a distância entre nós se tornasse definitiva. Eu via sua dedicação e, no fundo, aquilo me incomodava. Era um lembrete constante de que, apesar de tudo o que eu achava que tinha, faltava a única coisa que realmente importava: a paz que só a fé traz. Enquanto eu, com meu orgulho, aplaudia as escolhas da minha filha, achando que a liberdade era o melhor caminho, havia uma batalha silenciosa acontecendo dentro daquele lar. Minha esposa não erguia a voz para reclamar, não entrava em conflitos. Ela ia para o seu cantinho, entrava no quarto e fechava a porta. Ela se ajoelhava, às vezes aos pés da nossa cama, outras vezes aos pés da cama da nossa filha. Não havia imagens, nem rituais. Apenas ela, o silêncio, a Bíblia e uma súplica constante: Senhor, eu sou apenas a mãe, mas Tu, Senhor, és o Pai. Tende misericórdia. Ela repetia para si mesma o que era seu lema: mãe de joelhos, filhos de pé. A rebeldia da nossa filha crescia como uma sombra, e cada vez que ela me desafiava ou tomava uma decisão que partia o coração, eu via minha esposa se retirar. Ela via a dor, mas em vez de explodir, ela dobrava os joelhos. Aquilo para mim era um mistério. Eu não entendia como alguém podia ter tanta calma diante de um caos. Eu queria gritar, queria impor autoridade, queria resolver as coisas na força do meu braço. Mas quanto mais eu tentava consertar a vida da minha filha, mais ela se afastava. E do outro lado da porta fechada, minha esposa continuava ali, sustentando nossa família através daquela oração silenciosa e persistente. Eu comecei a reparar. Quando ela saía do quarto, depois de tanto tempo de joelhos, ela trazia consigo algo diferente. Ela abria a Bíblia com um cuidado que eu nunca tive. Lia um salmo, um versículo, algo que parecia trazer uma paz que eu não conseguia explicar. Ela voltava para os afazeres da casa, para a rotina, mas o seu semblante era outro. Aquilo começou a me incomodar de uma forma nova. Não era mais raiva, era curiosidade. Eu precisava saber o que ela encontrava naquelas páginas que a sustentava, mesmo quando tudo ao nosso redor parecia desmoronar. Hoje, olhando para o vazio da minha casa e para o sofrimento da minha esposa, eu me pergunto onde foi que tudo começou a mudar. Para entender o peso desta história, precisamos voltar 16 anos no tempo. Eu era um simples mensageiro. Minha vida se resumia a entregar cartas de um lado ao outro da cidade. Foi em um desses dias que a vi. Ela saía da igreja, radiante, e naquele instante, algo em mim parou. Eu precisava conhecê-la. A conquista não foi fácil. O pai dela, um pastor de princípios firmes, foi direto. Se a intenção é casar com minha filha, vamos preparar o casamento. Não permito namoros prolongados, pois o meu desejo é que vocês vivam em santidade. Eu estava cego de paixão. Aceitei as condições, mas fiz questão de deixar uma coisa muito clara, bem ali, no início de tudo. Eu me caso com ela, mas não espere que eu coloque os pés dentro dessa igreja. Eu não sabia que, ao dizer aquilo, estava plantando a semente da batalha que eu travaria comigo mesmo anos mais tarde. Nosso casamento foi simples, rodeado por poucos amigos e familiares. Eu me lembro do olhar de alguns deles. Eles riam por baixo da máscara, zombando do fato de eu, o cara que nunca quis nada com religião, estar me casando com uma moça cristã. Aquilo feriu meu orgulho, mas minha paixão pela Regiane era maior. O pai dela, com toda a dignidade de um pastor, realizou a cerimônia. Foi um momento abençoado. Mas, assim que cruzamos as portas da igreja após o sim, eu fui categórico. Olhei nos olhos dela e disse:
Esta foi a primeira e a última vez que pisei os meus pés neste lugar. Eu não sabia o que estava plantando naquele momento. Eu me sentia vitorioso, mantendo a minha palavra e a minha independência. Mas, olhando para trás, hoje vejo com clareza. Eu já estava plantando exatamente o que eu iria colher lá na frente. Deus tinha um plano, e a minha arrogância era apenas o início de um testemunho que Ele escreveria com as nossas vidas. O primeiro ano de casamento deveria ser apenas alegria, mas para mim era um campo de batalha. Meu sogro, um homem de Deus que via a urgência da minha alma, não me dava trégua. Ele estava sempre insistindo, convidando, quase implorando para que eu conhecesse a paz que ele vivia. Minha paciência se esgotava rápido. Eu cheguei a ser duro com a Regiane. Escute bem, se o seu pai continuar com essa insistência, nós vamos arrumar as malas e nos mudar desta cidade. Eu não quero pisar na igreja, e essa é a minha palavra final. E ela? Ela não gritava, não criava atrito comigo. Ela tinha um hábito que, naquela época, eu ignorava por completo. Ela pegava a Bíblia, ia para o quarto e fechava a porta. Ali, ela pegava a sua Bíblia, dobrava os joelhos e levava todas as suas dores, as suas frustrações e todas as suas lágrimas direto para o único lugar onde ela sabia que seria ouvida, o trono de Deus. A pressão do meu sogro continuava. Toda semana era o mesmo convite, a mesma insistência, e a minha resistência só crescia. Conheci o dono de um supermercado de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que estava de passagem pela nossa cidade visitando os pais. Ele viu minha dedicação no trabalho como mensageiro e me fez uma proposta tentadora: ser motorista de entregas do supermercado dele. O salário era muito superior ao que eu ganhava. E como bônus, ele nos ofereceu uma casa para morar, sem custo de aluguel durante o primeiro ano. Para mim, foi a resposta perfeita para o meu problema. Eu não perdi tempo. Não houve conversa, não houve consulta, não houve a opinião da Regiane. Eu apenas cheguei e comuniquei. Estamos de mudança. Eu estava determinado a me livrar da insistência do meu sogro, nem que para isso eu precisasse arrancar a minha esposa do convívio da família dela. Naquele momento, eu achei que estava dando um passo para a nossa liberdade. Mal sabia eu que estava apenas iniciando um capítulo onde a única coisa que me restaria seria a oração silenciosa daquela mulher. A despedida dos pais foi um momento de uma força que eu ainda não conseguia compreender. Regiane, segurando firme sua Bíblia, disse apenas: "Eu vou acompanhar meu esposo, mas não se preocupem. O nosso Deus continua sendo o primeiro em minha vida." Durante toda a viagem, ela manteve aquela Bíblia no colo, sem uma única reclamação, sem uma lágrima. Eu, ao volante, observava tudo com um misto de irritação e alívio. Irritado pela fé inabalável dela, mas aliviado por estarmos deixando para trás a pressão do meu sogro. Eu a deixava seguir com suas leituras, desde que ela seguisse o meu plano. Mas a vida reserva surpresas que o orgulho humano não pode controlar. De repente, ela, que nunca reclamava de nada, me pediu com a voz serena, mas visivelmente pálida: "Marcos, pare em algum posto. Não estou me sentindo bem." Eu sabia, tinha a certeza de que ela não estava fingindo. Algo estava acontecendo. Eu não tinha noção, mas naquele momento, o nosso destino estava sendo reescrito. Ali, dentro daquele carro, não estávamos apenas eu e a Regiane. Uma nova semente, um novo começo, já crescia no ventre dela. Parei o carro em um posto na estrada. Regiane foi até o banheiro enquanto eu, tomado pela ansiedade, aproveitei para fumar. Eu tinha o vício do cigarro, um hábito que escondia do meu sogro, mas do qual não fazia questão de me esconder da minha esposa. Ela nunca me repreendeu, nunca levantou a voz, ela apenas orava. Quando ela saiu do banheiro, segurando um lencinho, perguntei se estava tudo bem. "Foi apenas o mal-estar da viagem", ela respondeu serena. Seguimos viagem, sem saber que aquela paragem era o prelúdio de uma nova vida. Ao chegarmos em Dourados, fomos recebidos pelo senhor Miguel, o dono do supermercado.
Ele foi extremamente gentil, assim como sua esposa Dalva, que criou uma conexão imediata com a Regiane. Eles nos levaram à casa que seria nossa, tudo mobiliado, cada detalhe pronto para nos receber. À noite, fomos celebrar o novo emprego em um restaurante. Ao chegarmos no restaurante, um lugar luxuoso, garçons impecavelmente vestidos e educados, um ambiente acolhedor, luzes fracas, música de fundo e um tilintar de taças com bebidas que contrastavam com o comportamento de Regiane. Na mesa, a bebida foi servida. Todos pediram cerveja, mas quando o garçom perguntou a Regiane, ela disse com firmeza e suavidade: "Eu quero uma água com gás, por favor." Houve um silêncio breve. Dalva pareceu sentir-se constrangida pela nossa diferença de escolha, mas a Regiane, com sua doçura, manteve a paz. Ali, naquela mesa, a diferença entre o nosso mundo e o dela era nítida, mas a noite seguiu como se o destino estivesse apenas começando a preparar o terreno. Após o jantar, voltamos para nossa casa nova. Regiane, sempre serena e cativante, logo conquistou a Dalva, esposa do Senhor Miguel. Antes de nos despedirmos, Dalva fez o convite. "Podemos passear amanhã? Quero te apresentar a cidade. Você escolhe onde ir, temos lugares lindos. Você vai amar conhecer." Eu ouvi aquilo e, instintivamente, lancei um olhar para minha esposa. Um aviso silencioso. "Cuidado com o que você vai pedir." Eu ainda estava em guarda, protegendo meu território contra qualquer influência da fé. No dia seguinte, o telefone tocou. Era Dalva, entusiasmada. "Querida, que horas vamos? Já decidiu ou quer que eu escolha?" "Sim, já escolhi." "Perfeito. Passo aí para te buscar. Vai ser divino o nosso passeio. Com certeza. Vai ser inesquecível." Eu estava por perto, ouvindo, tenso. Regiane, com a mesma tranquilidade de sempre, disse: "Eu quero ir a uma igreja evangélica." O silêncio do outro lado da linha foi quase ensurdecedor. Dalva pigarreou, tentando recuperar a compostura. Para ela, provavelmente, aquele não era o destino que esperava, mas o respeito pela Regiane falou mais alto. "Sim, claro, com muito prazer, eu te levo." Eu senti uma mistura de frustração e irritação. Eu tinha trazido a Regiane para longe, para uma cidade onde ninguém conhecia o passado dela, onde o pai dela não poderia chegar perto, e em menos de 24 horas ela já estava encontrando o caminho de volta para o altar. Eu não sabia, mas Deus estava escrevendo a nossa história através de cada passo que ela dava, mesmo quando eu tentava sabotar o caminho. Quando Dalva estacionou o carro, o contraste foi inevitável. Minha esposa Regiane exalava uma serenidade que não precisava de artifícios. Do outro lado, Dalva, com suas botas, jaqueta e produção de festa, travou. Ao se olharem, não foi a Regiane quem sentiu desconforto. Foi a Dalva quem, pela primeira vez, sentiu o peso da sua própria aparência diante da simplicidade da minha esposa. Regiane, precavida, trazia uma segunda Bíblia na bolsa. Ela sabia que Deus não olhava para a vestimenta, mas para o coração. Ao chegarem à porta da igreja, Dalva parou. O constrangimento a dominou. "Regiane, eu não sou digna de entrar. Não estou vestida adequadamente." Ela sentia que não se encaixava naquele ambiente. Minha esposa, com um sorriso que não vinha de um esforço, mas de uma paz profunda, estendeu a mão e respondeu: "Aqui é a casa do Pai. Como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Regiane segurou a mão dela com firmeza, carinho e a conduziu para o interior da igreja dizendo: "Venha, o Pai nos espera." Naquele momento, duas mulheres tão diferentes atravessaram aquela porta, sem saber que aquela decisão não mudaria apenas a vida da Dalva, mas começaria a rachar a armadura que eu mesmo tinha construído ao redor do meu coração. Dentro da igreja, Dalva viveu algo que ela nunca imaginou. Ela estava envergonhada, passando o lenço no rosto para tirar a maquiagem, sentindo que não pertencia àquele lugar. Mas, para sua surpresa, ninguém a olhou com desprezo. Pelo contrário,
todos a recebiam com o mesmo semblante sereno da minha esposa. Seja muito bem-vinda à casa do Pai, diziam o pastor, a esposa dele, a irmandade. O acolhimento foi total. Ela pensava consigo mesma: meu Deus, que mundo é esse? Eu nunca conheci um lugar assim. Quando o pastor fez o convite, perguntando quem aqui gostaria de receber a Jesus como o seu único Senhor e Salvador, o ambiente parecia carregar uma eletricidade diferente. Para a Regiane, não foi surpresa. Ela já sentia que algo transformador aconteceria naquela noite. Sem hesitar, Dalva se levantou. Ela caminhou até a frente, chorando aos soluços, enquanto a igreja inteira entoava louvores de alegria. A Regiane estava ao lado dela, sustentando cada passo. Naquela noite, a primeira vez que Dalva cruzou as portas da igreja, ela foi profundamente visitada pelo Espírito Santo. Não foi apenas uma visita social, foi uma mudança completa. Naquele altar, a vida da Dalva foi partida ao meio. O que ela era antes de entrar ficou para trás, e uma nova mulher começava a nascer diante dos olhos de todos. Ali, sentadas juntas sob o calor daquele mover do Espírito, Regiane abriu a bolsa. Ela não entregou apenas um livro. Ela entregou a chave que mudaria a vida da Dalva para sempre. Ela colocou a Bíblia nas mãos da amiga e disse: aqui, na casa do Pai, eu quero te presentear. Nunca se esqueça, a Bíblia aberta é a boca de Deus falando com você. Tudo o que você precisar, toda a resposta que o mundo não pode te dar, está escrita nessas páginas. Talvez você esteja ouvindo esse testemunho hoje e também sinta que precisa dessas respostas. Se você não tem uma Bíblia e deseja ter a sua própria para começar a ouvir a voz de Deus todos os dias, eu deixei um link especial aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Adquira a sua e permita que a palavra mude a sua história, assim como mudou a de Dalva. Dalva segurou aquele livro como se fosse a coisa mais preciosa que já havia tocado. Ela não sabia, mas naquele instante, a semente da mudança tinha acabado de germinar. Após o culto, as duas voltaram para casa. Regiane estava radiante, com uma paz que iluminava o ambiente, enquanto Dalva ainda carregava a emoção daquela noite, incapaz de conter as lágrimas. Elas se abraçaram com a gratidão de quem compartilhou o momento sagrado, e Dalva partiu. Quando cheguei em casa, encontrei Regiane na rotina de sempre. Ela foi sábia, guardando para si a experiência daquela noite. Jantamos e fomos dormir. Mas, no dia seguinte, a realidade me daria um choque. Ao chegar no supermercado, encontrei o Sr. Miguel. O olhar dele era diferente, profundo, curioso, talvez até um pouco impactado. Eu temi pelo meu emprego. Bom dia, Miguel, eu disse, tentando manter a postura. Ele respondeu e logo fez uma pergunta que me deixou em alerta. Como está a Regiane? Aquilo foi estranho. Por que o meu patrão perguntaria da minha esposa? Hesitei, temendo que algo tivesse acontecido. Ela está bem? E a senhora Dalva, gostou do passeio ontem? Perguntei meio sem jeito. A resposta dele foi o primeiro sinal de que algo, naquele mundo que eu queria esconder, tinha escapado do meu controle. Marcos, eu nunca vi a minha esposa tão bem na minha vida. Ela hoje pela manhã juntou 3 caixas de roupas dela e disse que não queria mais usar aqueles tipo de roupas. Me pediu autorização para comprar roupas novas e eu disse, sim, pode comprar. Neste momento, eu senti algo aquecer dentro de mim, mas era de raiva. Eu não queria acreditar que a minha esposa tinha acabado de virar a cabeça da esposa do meu patrão. Para minha surpresa, o Sr. Miguel começou a ir para a igreja com elas. Eu fiquei indignado. Não conseguia aceitar que a minha Regiane tinha trazido para as nossas vidas o que eu temia e fugia. Regiane e Dalva viraram amigas. Regiane com a barriga enorme, esperando a nossa filha e tendo o apoio da amiga que se tornara uma verdadeira irmã para ela. Nossa filha nasceu. Quando eu vi aquele ser indefeso, frágil, eu pensei, esta criança precisa de mim. Eu não posso perder o meu emprego.
Preciso sorrir para o patrão e saber dizer a ele que não quero ir para a igreja e tomara que não façam a cabeça da minha filha para ir com eles a este lugar. Foi só eu pensar isso que Miguel e Dalva chegaram em casa em um domingo à noite e disseram: "Vamos à igreja, Marcos. Hoje iremos apresentar a Renata a Deus." Eu pensei: precisa ir à igreja para isso? Não pode apresentar aqui mesmo? Eu e a minha ignorância. Com jeitinho eu disse: "Não posso ir. Estou com dor de cabeça. Vou me deitar." Ninguém insistiu. Apenas foram. O tempo voou e, com ele, a tensão em casa só aumentava. Renata completou 14 anos e a rebeldia dela era como um reflexo de tudo o que eu, em minha cegueira, incentivava. Notas baixas, suspensões, deboche. Quando a mãe a convidava para ir à igreja, ela dizia: "Mãe, pare de insistir. Eu já disse que não vou. Eu não quero ir. Respeita as minhas vontades." Regiane, fiel ao seu posto, dobrava os joelhos e repetia: "Mãe de joelhos, filhos de pé." Eu achava que a Renata era a única que tinha coragem de dizer a verdade nesta casa. Eu já não era mais o mesmo. Afundado em más companhias, bares e festas, eu tentava fugir de algo que me perseguia por todos os lados. Primeiro foi meu sogro, depois meu patrão, Miguel. Todos insistiam na mesma tecla e eu, cada vez mais duro, fechava as portas. Até que o mundo parou. Eu estava no trabalho quando o telefone tocou. Era Miguel. A voz dele, que sempre foi de patrão, agora era de urgência. "Marcos, venha embora imediatamente. A Renata está no hospital e ela está muito mal." Corri para o hospital com o coração aos pedaços. Mas, ao chegar lá, algo me chocou. Regiane estava lá, mas não estava em pânico. Não gritava, não chorava, estava com um semblante calmo e com a Bíblia na mão. Ela estava serena diante do leito da nossa filha, que estava em estado grave. Eu olhava para minha esposa e não entendia. Como ela conseguia ter tanta paz enquanto a nossa filha parecia estar sendo tirada de nós? Diante do diagnóstico de leucemia, meu mundo desmoronou. Eu esmurrava a parede enquanto a Regiane permanecia imóvel, com a Bíblia nas mãos. Minha dor se transformou em ódio. Eu a acusei: "Que tipo de mãe é você? Nossa filha está morrendo e você não faz nada? Só segura esse livro?" Foi quando ela, com uma calma que eu nunca entendi, me deu a resposta que mudaria tudo. "Marcos, eu não mostro as minhas feridas para quem não tem o remédio. Eu já apresentei a vida da nossa filha ao Criador. Está nas mãos dele. Que seja feita a vontade do Pai." Eu tive vontade de arrancar aquela Bíblia das mãos dela e rasgar página por página. Mas uma força invisível me segurava. Deus já estava operando ali. Naquela noite eles foram para a igreja. Eu fiquei sozinho com o meu desespero. Pela primeira vez, algo estranho aconteceu. Eles não me convidaram. Ninguém me chamou. Durante anos, eu lutava para dizer não. Eu me sentia o dono da decisão. Mas ali, no silêncio daquela casa vazia, a ausência do convite me trouxe um vazio que eu não esperava. Eu me senti desprezado. Eu, que sempre rejeitei a igreja, agora me via desesperado por uma atenção que eu mesmo ajudei a afastar. Eu estava destruído. O silêncio deles era a minha punição. Eu faltava ao trabalho, me acabava nos vícios e ninguém vinha me cobrar. O silêncio da Regiane, do Miguel e da Dalva me consumia. Eu precisava chamar a atenção. Precisava que alguém me olhasse. Uma madrugada, voltando de mais uma noite de fúria, empurrei a porta do quarto da Renata. Eu queria sentir o cheiro dela, queria chorar a minha perda, mas quando abri a porta, o que eu vi me paralisou. Renata estava ali. Não estava pálida, não estava moribunda. Ela estava radiante, com os cabelos penteados e um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto. "Pai", ela disse com uma voz doce, "Jesus me curou." Nas mãos dela, uma Bíblia aberta. Ela me explicou com a mesma paz que Regiane. A mãe me deu esta Bíblia. Quando tenho uma pergunta, eu abro, porque ela disse que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando comigo. Você percebe a importância da palavra de Deus?
A minha filha encontrou a cura e a paz através desse livro. Você sente que a sua família ou alguém que você ama precisa encontrar esse mesmo caminho? Saiba que nunca é tarde. Se você quer adquirir uma Bíblia para si ou presentear alguém com esse presente que transforma vidas, clique no link que deixei aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Leve a palavra para dentro do seu lar. Continuando o testemunho. Mas, em vez de gratidão, o meu orgulho explodiu em ódio. Eu preferi ignorar o milagre diante dos meus olhos. Gritei para minha própria filha: eu preferia que você tivesse morrido a ver você se tornar como sua mãe. Desde que conheci essa mulher, essa tal de igreja me persegue. Não aguento mais. Eu já não era mais homem. Eu era uma casca vazia, movida pelo ódio. Abandonei o emprego, mas Miguel, com uma compaixão que eu ainda não entendia, continuava enviando o meu salário para a Regiane. Eles sabiam algo que eu ignorava. A batalha não era contra eles, era contra o próprio Deus. Eu vigiava minha própria casa de longe. Ver minha esposa e minha filha felizes, indo para a igreja, me feria mais do que qualquer punhal. Às quintas-feiras tudo mudava. A Regiane e a Dalva estavam na aula de música. A Renata ia para o culto sozinha, atravessando uma viela extremamente escura. Foi ali que o meu plano se formou. Eu perdi a razão. Procurei um amigo e fiz a proposta. Eu pago o que você pedir. Dê um tiro na cabeça da minha filha e acabe com essa história. Eu estava espiritualmente cego, não media consequências. Ele recuou assustado, me chamando de louco, mas eu não estava mais ali. O Marcos pai, o Marcos marido, tinha morrido. Eu só queria ver o fim daquela felicidade que me atormentava. O que eu não sabia no meu delírio de vingança era que eu estava brincando com fogo. E o que eu via como uma oportunidade para destruir tudo já era, na verdade, o palco onde Deus estava prestes a realizar o maior milagre da minha vida. 10 horas da noite. O relógio batia o tempo da minha suposta vitória. Pedi mais bebida, esperando o momento em que a notícia da morte da minha filha acabaria com a minha angústia. Fiquei no bar à espera que ele chegasse com a notícia. Às 10h10, ele entrou. Ele não parecia um assassino. Parecia alguém que tinha acabado de ver a morte de perto, ou algo ainda maior. Meus olhos buscavam uma arma, um sinal, qualquer coisa. Mas ele tremia, e com a voz embargada, ele disparou. Por que você fez isso comigo? Eu, ainda cego pelo ódio, respondi. Você aceitou, agora termina o serviço que eu te pago. Mas ele, com lágrimas nos olhos, me confrontou com uma verdade que me destruiu por dentro. Não é isso, Marcos. Quando ela entrou naquela viela, eu estava pronto, escondido, mas não pude fazer nada. Ao lado dela vinham 2 soldados armados, imponentes. Eles caminhavam com a mão no ombro dela. Eu ouvi, Marcos. Eu ouvi claramente um deles dizer: o pai pediu para te acompanhar e te proteger. Ele me olhava com pavor. Você me mandou matar uma menina, mas mandou 2 soldados de guerra para protegê-la. Você queria me levar para a cova. O que eu não sabia é que Deus nunca dorme. A Bíblia diz em Salmos 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Se você acredita que Deus protege quem você ama, escreva amém aqui nos comentários. E se você sente que precisa dessa proteção e dessa paz na sua casa, clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado e adquira a sua Bíblia. Ali no bar, eu percebi que aqueles soldados que ele viu eram 2 anjos que Deus tinha enviado para proteger Renata. Naquela hora, a trava dos meus olhos caíram, a embriaguez desapareceu. Levantei as mãos para o céu e gritei: Deus, me perdoa, o Senhor existe. Corri para casa. Encontrei mãe e filha ajoelhadas orando com suas Bíblias. Quando me viram, vieram me abraçar e disseram: Obrigada, Senhor. Glória a Deus! Nós 3 ali abraçados, chorando e rindo ao mesmo tempo. A campainha tocou. Eram Miguel e Dalva, guiados por Deus. Eles disseram: estávamos em casa orando e o Senhor nos mandou vir até aqui para participarmos da festa. Não questionamos, apenas obedecemos.
Regiane tirou da gaveta a Bíblia que ela guardava há anos para esse momento e me entregou. Ali, eu me tornei um novo homem. Abracei a Bíblia e beijei com uma reverência que eu não conhecia. Aquele velho Marcos tinha ficado para trás. Voltei ao trabalho e não vi a hora que chegasse domingo para irmos à igreja. Finalmente o grande dia chegou. Eu queria caminhar rápido e deixar todos para trás. Naquele momento, a minha sede não era de água nem de bebida, era a sede de Deus. Chegando à igreja, eu vi ali um mundo nunca visto antes pelos meus olhos. Quando o pastor perguntou, "Alguém aqui?", eu nem esperei ele terminar e gritei, "Eu aceito Jesus." A igreja toda dava glórias e aleluia. Batizei-me e passei a viver uma vida plena. Renata se casou com um servo de Deus e hoje, com 32 anos, tem 2 filhos, Mateus com 6 anos e Pedro com 4. Quando vejo Renata chegar em casa com o meu genro Gabriel e os meus netos, sinto uma alegria dentro de mim e uma gratidão a Deus que chega a arder em meu peito. Aos domingos, vamos todos juntos à igreja. Presenteei os meus netos com uma Bíblia infantil cada um. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz: "Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele." A Bíblia infantil ensina enquanto eles se divertem. Me diz de qual cidade ou país você está assistindo este testemunho de fé. Deixe o seu joinha e nos siga para não perder os próximos. Hoje sou um homem realizado, um servo de Deus, e agradeço a Ele todos os dias pela esposa que Ele me deu, uma mulher de fé que não abaixava a cabeça para os problemas, não mostrava fraqueza, mas quando dobrava os joelhos perante o Pai. Ali ela se humilhava perante Ele, colocava todas as suas dores, decepções e tristeza nas mãos dele, nunca desistiu. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1 diz: "A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba." Eu agradeço a Deus e a todos vocês que ouviram este meu testemunho. Que a paz de Deus esteja com vocês. Deus abençoe.